Olá a todos. Muitos me perguntam com qual idade eu devo começar a ensinar música para os meus filhos, qual idade que eu devo começar a colocá-los para ouvir música, né? E assim, eu sempre respondo com muita assertividade e com muita tranquilidade que o melhor momento para você começar a ensinar música para os seus filhos é quando eles estiverem lá na barriga da mamãe, né? Estiverem sendo gerados no útero. Por quê? Porque é o seguinte, quando as crianças estão lá no útero, elas já estão com alguns órgãos de formação, inclusive os ouvidos. Os ouvidos são os primeiros órgãos a se formar. Primeiro o coração, depois o cérebro, depois o ouvido, né? Então, o que acontece? Vai tendo um desenvolvimento completo ali desse bebê, desse nascituro, tá certo? Que muitos chamam de feto, né? Eu não gosto dessa linguagem de feto, que é uma coisa muito impessoal. Eu chamo de nascituro ou mesmo de bebê, tá? Mas o bebê, ele vai se formando, né? O feto é um termo científico, né? Para descrever, né, uma situação ali no estágio de desenvolvimento humano. E a gente sabe que existem movimentos aí que usam isso para impessoalizar o nascituro. A nascitura é o termo jurídico, inclusive, né? Feto é um termo mais científico, o bebê é um termo mais afetivo. Então vamos lá, bebê em formação, né? Sem discutir terminologia, embora a terminologia seja uma discussão muito importante do ponto de vista do conhecimento musical. Eu sempre falo para meus alunos, para as minhas turmas, para meus corais, orquestras, né, que é importante você ter um conhecimento do vocabulário musical. A terminologia musical é muito importante você ter um conhecimento vasto, né? E o que acontece? Então, a gente tem essa situação do bebê ali em formação, ouvindo música. Isso favorece o quê? O desenvolvimento do bebê como um todo, das células. E vocês vão falar, mas você não está exagerando? Como assim? Não estou exagerando. Realmente é o que acontece, né? O que acontece? Acontece que a música, as frequências, e eu estou falando de boa música, música feita com harmonia, né? Com senso de lógica, com senso de equilíbrio, com senso de perfeição. São músicas clássicas, né? Pega lá Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert. São compositores que estão preocupados, eles têm um certo preciosismo formal, eles querem equilibrar forma e conteúdo, eles querem equilibrar as frases musicais, né, em parâmetros, em situações, uma organização formal que passe realmente uma ideia de clareza, de beleza, de perfeição, equilíbrio e harmonia, tá? Então, esse repertório musical, ele tem essa capacidade de neoplasia. O que é neoplasia? É justamente você influenciar a formação de novas células cerebrais, tá? Isso nas crianças já foi comprovado cientificamente e também nos bebês, nos nascituros, né? Tem estudos científicos vários aí que demonstram isso. Ou seja, a boa música, ela favorece o surgimento de novas células cerebrais, tá? E por isso que as crianças que são submetidas ao ensino de música precocemente também têm uma inteligência muito maior do que a média, né? Então vocês vejam, aí nós temos um gancho. Vocês vão colocar as crianças para ouvirem música já no ventre da mãe, tá? No ventre da mãe tem que ser boa música, música de qualidade. E você precisa aprender a separar um repertório bom do repertório ruim, tá? Isso é importantíssimo, porque, como eu disse, tem vários estudos. Eu vou citar um estudo, né? O Musique, Intelligence et Personnalité, do médico vietnamita, que também é pediatra, né? Chamado Minh Dun Nguyen. Esse livro acho que não tem tradução para o português, se não me engano, acho que só tem em francês. Mas o livro fala justamente de vários estudos científicos que demonstram essa plasticidade cerebral quando a criança, o jovem, é submetido a um repertório musical equilibrado, harmonioso e copioso. Então, a contrapartida é recíproca e é verdadeira também. Ou seja, se você submeter as crianças, presta atenção que isso é importante e uma situação gravíssima. Se você submeter as crianças a um repertório musical muito ruim, padrões rítmicos muito repetitivos, né, muito alto, muito desregulado, desregrado, sem senso de equilíbrio, sem senso de harmonia, sem senso nenhum, sem senso formal nenhum, o efeito é o contrário, né? Quer dizer, esse repertório ruim, ele pode matar células neuronais, tá? Então contribui o quê? Para diminuição da inteligência. Ao passo que você tem um repertório musical que pode contribuir para o aumento da inteligência
e um outro que pode contribuir para a diminuição da inteligência, você como pai, como mãe, como familiar, como educador, como professor, como responsável por um jovem, uma criança, um adolescente, um bebê, você vai tomar a sua decisão. Agora, para isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter um conhecimento, tem que ter parâmetros. Quais são esses parâmetros? Esses parâmetros, eles são conhecidos há milênios, tá? Não tem novidade nenhuma. Muitas pessoas me perguntam quais são os parâmetros, até eu vou gravar um outro vídeo falando disso. Já dei muitas palestras, né? Tem palestras minhas, se você for olhar aí, lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro mesmo, eu dei uma palestra falando sobre a objetividade do belo. Isso foi no ano de 2018, tem a gravação na internet aqui no meu canal, inclusive. Porém, uma palestra meio longa, então eu prometo que eu vou fazer um vídeo mais curto um pouco para vocês, né? Palestra de 2 horas de duração. Então, eu vou fazer um vídeo mais curto um pouco, explicando por que a beleza é um dado objetivo da realidade. Mas é um dado objetivo porque é muito óbvio, né? Me parece muito óbvio, porque aquilo que é belo tem que ter um respaldo, tem que ter uma concatenação com a natureza. Ela tem que estar respaldada, espelhada na natureza. Nós vemos, por exemplo, uma paisagem, uma bela cachoeira, uma bela floresta, um campo selvagem. Nós reconhecemos a beleza imediatamente. Então, os parâmetros para o reconhecimento da beleza, eles estão na natureza, estão na criação divina. A arte, e aí entra a concepção aristotélica, da qual eu já ia falar, né? A gente acaba sempre voltando no Aristóteles, porque Aristóteles é uma pedra fundamental, né, do pensamento ocidental e da humanidade de um modo geral. Então, eu sempre faço muita menção ao pensamento de Aristóteles, tá? Então, Aristóteles diz que a arte é mimesis. O que é mimesis? Mimesis é imitação da natureza, imitação dos parâmetros de beleza da natureza. Então, todos os parâmetros de beleza, eles já estão na natureza, tá? Então, quando eu falei aqui da música que segue parâmetros como simetria, harmonia, equilíbrio, né? Perfeição, isso tudo são técnicas de imitação da natureza que os grandes compositores, os grandes mestres da história da música procuraram absorver isso, criar técnicas para refletir isso nos seus trabalhos musicais. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje mesmo eu falava com um amigo sobre a Sexta Sinfonia de Beethoven, que é a Sinfonia Pastoral. E eu falava para ele, olha, se você quer usar a Sinfonia Pastoral para ensinar alguma coisa para as crianças, então você precisa explicar, né, como que essa referência aos elementos do campo, né, os pastores, os animais, os passarinhos, a tempestade, né, que tem o movimento da tempestade, como que eles se relacionam com os elementos, os parâmetros musicais. Esse meu amigo estava perguntando justamente como usar essa sinfonia na educação musical de crianças. E eu falei para ele, então você tem que associar, né, fazer o quê? A mimesis, associar o repertório musical com os elementos da natureza. No caso da Sinfonia de Beethoven, você pega os elementos das cordas, os metais, as melodias, enfim, os desenvolvimentos, e você vai mostrando a concatenação disso com fenômenos naturais, né? E assim, parece um pouco complexo eu falando, mas se você ouvir a Sinfonia Pastoral, Sexta Sinfonia de Beethoven, você, de uma maneira intuitiva, perceberá como que ela se refere, e por isso ela tem esse subtítulo de pastoral, como que ela se refere a esses fenômenos do campo. E Beethoven era um compositor que, para ele se inspirar, ele andava pelo campo, né? Ele observava os pássaros, observava a natureza, observava a atmosfera geral, e aí ele compunha suas obras. Então tem um aspecto profundo de contemplação, a contemplação, né? Que contemplação? É a mimesis aristotélica, é você olhar para fora, olhar para a natureza, olhar para os parâmetros da realidade e ver o que é a beleza, e você tentar imitar essa beleza na sua obra de arte. Então eu citei aqui Beethoven. Beethoven é um caso máximo, né, um caso perfeito que você pode colocar para as crianças. E eu mesmo, minha educação musical precoce na minha primeira infância foi toda através de Beethoven, né? Então eu devo tudo a Beethoven. Inclusive no meu livro, o Ensaio sobre a Música Universal, do canto gregoriano a Beethoven, eu desenvolvo um arco, né, histórico, um raciocínio em cima da história da música, mostrando o desenvolvimento espiritual da música, do canto gregoriano, que é o início da música ocidental, né, digamos assim, um início rastreável, né? Nós sabemos que começou lá com os gregos, tudo começou com os gregos, porém a igreja organizou conhecimento musical da antiguidade, dos gregos, dos romanos, em certas fórmulas, né, que ficaram conhecidas aí posteriormente como modos ou canto gregoriano, modos gregorianos, canto gregoriano, tá? E usaram isso dentro da liturgia católica, e isso foi se desenvolvendo ao longo da história
a ponto de gerar grandes obras, e o cume, o máximo do desenvolvimento é Beethoven. Por isso que o meu livro, que é um livro que eu indico para vocês, inclusive, que querem ensinar música para os seus filhos em casa, para vocês que querem iniciar essa educação musical precoce, ou seja, colocar as crianças para ouvirem música já desde cedo, já desde o útero materno, depois nasceu já 1 ano, 2 anos, 3 anos, ouvindo Beethoven, ouvindo Mozart, ouvindo Vivaldi, ouvindo Bach, ouvindo Brahms, porque é uma época que a criança ela não vai reclamar, né? Você vai colocar ali o que você quiser para ela ouvir e o que for bom para ela ouvir. Eu estou dando para vocês aqui esses parâmetros, eu estou dando pistas para vocês aqui, depois eu pretendo demonstrar de uma maneira inclusive mais profunda essas questões da objetividade do belo. Isso é o campo da estética, isso é uma discussão muito grande, muito longa, né? E é claro que em um vídeo apenas nós não vamos esgotá-la, tá? Então eu estou apenas mencionando o tamanho dessa discussão, o tamanho desse problema. A estética musical é um campo de estudo, tem uma certa autonomia, ou seja, tem livros específicos disso, tem milênios de duração esse debate. É um debate que dura lá desde a antiguidade, desde a Grécia antiga, se você for buscar até antes, até do Egito antigo, né? Pitágoras mesmo já discutia isso, discutia estética musical, a relação da música com a matemática, com a terapia, a musicoterapia, né? Então, tudo isso é um debate muito enriquecedor, mas são o quê? Fundamentos que estão por trás da metodologia de ensino de música precoce, ou seja, você começar a ensinar música já para os bebês, tá? Isso quando os bebês estão no útero materno. Depois que nasce também, você tem que fazer um trabalho com o bebê, de ouvir música com o bebê, né? Eu fiz uma experiência até meio extrema, né? A minha filha mais velha, quando ela nasceu, eu fiquei tão empolgado, porque foi minha primeiro filho, né? Hoje eu tenho 3, mas na época foi a minha primeira. Ela está com 9 anos hoje. E aí eu fiquei cantando para ela o tempo todo lá na maternidade. E quando a gente veio embora do hospital para casa, eu estava no hospital da cidade vizinha, e eu vim cantando ópera, né? Daí eu acho que ela ficou meio irritada, começou a chorar bastante, porque ópera se canta com muita força, né? Eu pelo menos canto como tenor, então fui cantar uma ópera, trecho de uma ópera de Puccini. E ela ficou meio irritada. Hoje ela nem gosta muito de ópera, né? Acho que eu irritei ela já ali. Mas assim, porque eu exagerei também, né? Cantei com muito volume. Porém, você tem que colocar coisas mais suaves, né? Suaves. Não, música de piano. Piano ela gosta, ela toca piano, tudo, né? Não estou dizendo que ela ficou com trauma por causa disso. Talvez ela não goste de ópera, né? Porque não gosta mesmo. Mas, enfim, ela gosta mais de música instrumental, certo? Ela gosta muito de piano. Então eu sempre coloquei muito piano também, música de piano, né? Ela dormia ouvindo piano, durante muitos anos dormia ouvindo música de piano, Mozart, Chopin, tá certo? Beethoven. Então, a gente tem que começar essa educação musical o mais cedo possível, porque aí nós vamos favorecer essa sensibilidade auditiva, que é a base da percepção musical, tá? É a base da percepção musical, e a base da percepção musical é a mesma base da percepção linguística, porque quando você vai aprender a falar, você primeiro precisa aprender a ouvir, tá? Então você aprende a ouvir, e aí você vai começar a repetir as sílabas, repetir os sons, formar palavras, formar frases e orações, tá? Então o processo de alfabetização já é um processo auditivo. Por isso que a educação também, em tenridade, a educação musical em tenridade, ela auxilia na alfabetização. É outro tema, eu tenho vídeos, tenho aulas, palestras sobre esse tema também, como a música auxilia na alfabetização. Tá? E vamos fazer mais vídeos sobre isso também, tá bom? Porém, isso aí são entradas para vocês pesquisarem, e são argumentos também para vocês verificarem que realmente é importante começar cedo, né? É importante começar cedo. Aí vocês vão me perguntar, mas maestro, eu não comecei cedo e agora tudo está perdido? Não, não está perdido, não está perdido. Quanto antes você começar, melhor. Não significa que você não pode começar nunca. Se você perdeu o momento lá do nascimento, da gestação, aí você não pode mais trabalhar com música. Não é assim também, tá? Você pode começar em qualquer momento, inclusive na velhice. Tem vários trabalhos aí de música, educação musical, pessoal da terceira idade, aprendendo música, né? Então é uma coisa assim que pode começar em qualquer idade. Porém, desejável que isso comece cedo devido a quê? Essa plasticidade cerebral, essa neoplasia, essa possibilidade de surgimento, de aparecimento de novas células cerebrais aí a partir da concatenação da audição de um repertório musical equilibrado, cheio de harmonia, cheio de beleza, né? De simetria. E aí, assim, eu só fico um pouco preocupado de vocês ficarem com dúvidas sobre qual tipo de música que é boa ou apropriada. Por isso que eu citei aqui alguns compositores e citei meu livro, que no meu livro também, se vocês pegarem os compositores que eu cito no meu livro, eu vou deixar o link do meu livro aqui na descrição do vídeo, tá bom?
Para vocês que quiserem ter esse livro, a gente envia para o Brasil todo, mas tem lá uma lista de compositores. Não apenas isso, mas uma discussão aprofundada sobre a obra de cada um desses compositores, né? Assim como também vou deixar também uma lista do Spotify aqui na descrição do vídeo, para você ouvir com o seu filho, seja ele na barriga da mãe, seja já nascido, seja bebê, seja uma criança pequena, uma criança maior, tá? Essa playlist é exatamente uma playlist que meus alunos fizeram das músicas que eu indico no meu livro, Ensaios sobre a Música Universal, tá? Então vocês vão encontrar o livro e também a playlist que eu cito no livro aqui na descrição deste vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça chegar em outras pessoas, porque você pode ajudar muito no desenvolvimento cerebral, mental, espiritual e intelectual de muitas crianças e de toda uma geração, tá? Porque são conhecimentos hoje que não são mais transmitidos, né? Antigamente isso era transmitido de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filho, de vó para neto, enfim. Hoje em dia, né, com essa mediação excessiva de tecnologias e, enfim, as crianças acabam querendo saber só de jogos e de diversões e a educação vai ficando de lado, né? A educação de uma maneira ampla e integral. Então a gente precisa compartilhar esses recursos, porque a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade, a gente precisa melhorar a sociedade através da educação e da cultura, tá bom, gente? Então vamos contribuir com isso, tá bom? E se você quiser conhecer mais sobre esses estudos que eu estou mencionando aqui e outros ainda, né, o campo de estudos é muito amplo, eu indico para vocês que façam parte do meu programa de estudos Paideia. Vou deixar o link aqui também, que é um amplo programa de estudos no qual você tem a possibilidade de estudar vários campos do conhecimento: literatura, filosofia, música, administração, gestão de tempo e até nutrição. A gente tem tópicos em economia, nutrição, organização de rotina, tudo para você ter um desenvolvimento máximo baseado no ideal filosófico, né, de aproveitamento máximo das capacidades humanas. Então, vou deixar aí esse link do Paideia também, do livro Ensaios sobre a Música Universal e da playlist. E com isso, me despeço de vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.